Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha, 21 horas e 34 minutos. Aí no Brasil, 16 e 34 desta quinta-feira, 14 de abril de 2022. Gente, a BTC segue estressando aqui a aresta inferior dessa canaleta virtual de alta, que na minha leitura não vai ser perdida. Os fundos estão basicamente ascendentes. O fundo do dia 11 de abril foi em 39.200. O fundo do dia 12 de abril foi em 39.889. O fundo do dia 13, 40.593. Hoje a gente fez um fundo duplo, né? Com o de ontem. Ontem bateu 40.590, hoje bateu 40.480. Basicamente foi um fundo duplo, mas está ascendentes. Os dois fundos de hoje e ontem estão ascendentes em relação aos dois fundos de 11 e 12 de abril. De uma maneira geral, a gente segue escalando aqui de baixo para cima a aresta inferior dessa canaleta virtual de alta. Agora que a BTC vai encontrar a nuvem de Shimoku, ou ela vai incursionar para dentro da nuvem e furar, o que descaracterizaria essa canaleta virtual de alta, que eu acho que não vai acontecer, ou a gente vai seguir escalando aqui de baixo para cima a linha superior da nuvem de Shimoku na projeção. Na banda de VWAP, basicamente a gente protagonizou mais um falso retorno, então agora a gente acabou cedendo. Vamos ver como a BTC vai se comportar em relação a um próximo retorno em direção à VWAP mensal, que cedeu para 43.600, que é essa linha aqui, a extensão, né, dessa linha lilás. Normalmente a BTC não volta na primeira tentativa, às vezes volta na segunda, e a partir da terceira fica cada vez mais factível esse retorno, como aqui, ó. Como aqui a BTC não volta na primeira, não volta na segunda, na terceira, na quarta ela sempre volta. Na nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica, nada mudou aqui no semanal. Vou despoluir aqui para a gente ver com mais clareza essa movimentação. Hoje a gente deu um beijinho básico na linha inferior da nuvem de Shimoku no semanal, que deu uma escalada para cima, a linha inferior. Então a gente veio beijar ali a base da nuvem no semanal em 40 mil. Fizemos a mínima hoje em 40.887, porque aqui a gente está na Bitstamp. Na Binance bateu um pouquinho menos, mas enfim, a gente segue respeitando religiosamente a base da nuvem de Shimoku também no semanal. Na projeção as linhas seguem flat, isso é muito bom. Vamos para os fatos que estão turbinando toda essa volatilidade da BTC. Agora a Nasdaq tombando menos 2,02. Tudo isso em virtude dessa nova postura hawkish do Federal Reserve. O Elon Musk quer porque quer comprar o Twitter, provavelmente transformar o Twitter numa plataforma da Web3. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas o fato é que a BlackRock, uma das maiores gestoras de fundos multibilionários do planeta, parece que acompanha o nosso canal aqui e disse que é muito improvável que o Federal Reserve aumente as taxas de juros para acima de 2 ou 2,5%, e que a inflação vai sim ser o novo normal dos Estados Unidos. Segundo o gestor da BlackRock, Alex Brazier, é improvável que o Fed queira escolher uma outra opção que não a de conviver com a inflação. Vai escolher viver com a inflação sim, não só porque um aumento brutal das taxas de juros empurraria os Estados Unidos em direção a uma mega recessão, como aconteceu com o Volcker na década de 70, onde os administradores, os gestores de fábricas de automóveis mandavam as chaves dos veículos não vendidos para o Federal Reserve em Washington. E houve um tratoraço na década de 70 que cercou a sede do Fed em Washington. E segundo esse analista, também o orçamento norte-americano ficaria praticamente em função do pagamento dos juros da dívida, já que, lembrando, o Federal Reserve tem um balanço patrimonial na ordem de dezenas de trilhões de dólares, e muito disso são títulos do governo norte-americano que nunca vão ser pagos, e o orçamento norte-americano teria que destinar uma montanha de dinheiro para pagar juros se eles realmente aumentassem para a faixa de 9,5%, que seria a única
opção plausível para se fazer frente a essa mega hiperinflação dos Estados Unidos. E isso, segundo a BlackRock, não é factível. Então eu já vim alertando aqui no canal há muito tempo que o Federal Reserve ia conviver com a inflação e a inflação seria um novo normal nos Estados Unidos. Por isso que eu aviso aqui no canal que desembarcar no mundo cripto num cenário desse, onde agora o próprio humor em Wall Street é de que vem um apocalipse, o humor em Wall Street é apocalíptico, mas ninguém vende nada, porque ninguém também quer ficar exposto ao dólar, que está vivendo uma crise existencial. O mundo está se desdolarizando. O dólar está perdendo o seu chão. Deixou de ser contrapartida para a aquisição de commodities energéticas. E agora que um dos maiores gestores de fundos multibilionários do planeta afirma que a inflação vai ser o novo normal nos Estados Unidos, ainda tem gente propalando um suposto inverno cripto que não vai vir. E vocês hão de convir comigo que o mundo buscando uma nova referência de valor, desembarcar do mundo cripto num cenário desse é muito mais do que uma insanidade. É rasgar dinheiro, é jogar dinheiro no lixo, literalmente. Algumas altcoins estão dando pontos de embarque muito interessantes, mas enfim. Gente, fica esse registro da BTC hoje. Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.